Rubem Berta, bairro marcado pela luta popular em torno da ocupação do conjunto habitacional no ano de 1987. A organização comunitária, nossa principal responsável pelas conquistas de permanência dos milhares de lares da Coab, continua colhendo frutos dos embates que travou pelo que é hoje o básico no bairro, como escolas, água, linhas de ônibus, postos de saúde, entre outros. Essa cidade à parte, no extremo norte de Porto Alegre, viu uma extensão do seu crescimento populacional se tornando o bairro mais populoso da capital, contando com mais de 78 mil habitantes. E desses 40 mil estão concentrados apenas no conjunto habitacional da Coab. Hoje a história do Rubem Berta continua envolta na cultura popular e periférica, com iniciativas da juventude para manter o Rubem Berta vivo, como o Embolamento Cultural, a Alvo Cultural, o Espaço Marlon e Marcelinho, Escola de Samba Imperatriz, Bloco dos Panteras, dentre outros. Esse é o Histórias do Bairro Rubem Berta. Alvo! Salve, salve! Tudo certo? Então, começando mais um AlvoCast, diretamente do estúdio da Alvo Cultural, a nossa série que fala sobre as memórias do bairro. Hoje, com duas personalidades do bairro Rubem Berta, para a gente trocar uma ideia sobre cultura, sobre história do bairro, sobre resistência social e cultural. Hoje, Cleusi, liderança comunitária do Rubem Berta, e o Tiri também, presidente do Instituto Embolamento Cultural, grande liderança também do movimento hip hop, ativista social, ativista cultural, junto conosco aí para trocar uma ideia. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês, fundamental para a gente registrar um pouco sobre a história do nosso bairro, né? Eu também cresci no Rubem Berta, vivi muito da história do Rubem Berta, né? Minha mãe também foi lá pro final da década de 80 ali, bem no processo de ocupação, né? E eu cresci no bairro também, então eu queria trocar um pouco da ideia de vocês para saber um pouco da ótica, da visão de vocês sobre a história do bairro, né, Cleusi? Como é que foi esse processo? Bom, boa tarde a todos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês hoje falando sobre a história do Rubem Berta. Eu lembro de ti já tem até algumas telinhas quebradas lá em casa ainda, eu vou te mostrar uma hora. Bom, gente, eu acho que é brincadeirinha, hein? O Rubem Berta é uma história bem interessante, bem importante mesmo relatar, né? E se foi se criando uma realidade, hoje aquela ânsia do poder da moradia, né, já tornou-se um município-cidade. Que há alguns tempos atrás, a Coab Rubem Berta estaria encaixada no 18º maior município de Porto Alegre. Depois ele dobrou o crescimento, se for fazer as pesquisas, deve estar em 12, 13 lugares aí, né? Como o maior município do Rio Grande do Sul. E a gente está lá desde o começo, lutando, né? Passando... Como é que tu foi parar lá, Cleusi? Como é que foi esse processo de ocupar? Eu, por exemplo, morava com a minha mãe no dique, na Valão do Sarandi. Aí a gente ficou sabendo da ocupação e a mãe foi pra lá. Como é que tu foi parar? Eu morava na Vila Jardim e tinha uma autopeça no Morro Santana, né? E aí, como eu tinha bastante cliente, que era na parte elétrica e era acessório também, né? Era uma autopeça. Alguém dali conversando me informou, o meu eletricista estão invadindo lá, ocupando. Na época era invadindo, né? Agora a gente fala ocupação, mas na época era invadindo. Estão ocupando lá a Coab Rubem Berta. Mas aonde? Assim. Eu moro no fundo da minha casa, da minha sogra, eu precisaria, vou lá também. E fui lá e vim até o Rubem Berta, já. O mais surpreendente que em questão de... com a minha chegada, metido muitas vezes, né? Eu acabei em poucos dias já fazer parte da CI do movimento e acabei ficando uma das 4 personalidades ali da organização, né? Que se organizou. Na verdade não se organizamos, mas tentamos, porque a inexperiência era muita, né? Sim. E qual os anseios nossos na ocasião era ter cada um a sua moradia. Então ali eu fui pegando um corpo, acabamos tornando-se
em 2, porque a gente acabou tirando aquelas pessoas que estavam com maldade, na verdade, que existia até no nosso meio, né? Mas foi um processo muito, muito interessante. Foi uma luta mesmo para adquirir aquele processo de moradia. O Leão tinha 2 anos na época, né? Então a gente foi lutando, foi pegando alguma experienciazinha, fomos indo. E hoje nós temos lá com a nossa casa própria paga, né? Sim. O Rubem Berta não tinha nada de infraestrutura. Eu lembro que eu era criança, eu pegava água ali na bica do 12 ali, tinha na esquina ali, né? Aham. Tem 12, do outro lado da rua tinha uma bica ali, né? Uma bica, tu diz uma torneira. Uma torneira, né? Sim, foi. Não era bem uma bica. Foi, na verdade, foi nós que colocamos. Vocês colocaram, né? O meu primo trabalhava numa empresa representante da Prefeitura de Porto Alegre. E ele mesmo, ele tem uma empresa que é contratada pela prefeitura, ele colocou aquela bica, mas tu foi super feliz, que tu já tomou uma água decente, né? Sei. Mas a nossa água era melhor ainda, era da bica. Da bica ainda. Da bica das pessoas, né? Porque passava um cano do esgoto, nós não sabia o que era, mas a água cristalina, clarinha, a gente via algumas coisinhas assim, né? Mas não dava bola, e não tem jeito, vamos tomar essa água mesmo. E aí começamos a tomar e era água do esgoto. Bah. Não digo do esgoto porque não existia esgoto naquela época, né? Sei. Existia uma água, quando tu pegava ali, tu via que a água era limpa ainda, né? Sei. Mas era uma água possivelmente contaminada, né? E ali nós ficamos fortes. Tinha a lagoa ali que tinha vertente, né? Até hoje deve ter uma vertente ali, né? Tem uma vertente ali, aquela lagoa ali foi, na verdade, um pecado que aconteceu, né? Porque é uma lagoa natural ali. E ocuparam, né? Acabou sendo aterrado e tudo, né? A necessidade das famílias por precisar de uma moradia, acabaram ocupando, né? E, enfim, acabou com a lagoa. Aparentemente, olhando, acabou, mas se tu fazer um buraquinho ali, tu vai ver que existe ela ainda. Deve ter, né? A vertente ali ainda, né? Ela tem, inclusive, ela deságua no canto do muro lá, que faz uma poça tremenda, né? Que as pessoas dizem que aquilo ali é o esgoto paralisado. Não é o esgoto paralisado, aquilo é uma parte da lagoa que ainda sobrevive, entende? Vê só, né? Então é isso. Natureza querendo sobreviver, né? Mas, ô Cleusi, como é que foi o processo de organização do bairro, assim, de melhorias? Hoje a gente pega o Rubem Berta, né? Eu que vivi esse processo, Tire também, cresceu ali no bairro, viu? Que não tinha nenhuma estrutura, né? Não tinha creche, não tinha posto de saúde, não tinha asfalto, não tinha nada, né? O bairro era um abandono completo, né? Porque a Coab faliu, chegou a entregar alguns apartamentos, né? Eles chegaram, a gente que entregar os marrons ali. Os marrons foram todos entregues, né? Mas chegaram a terminar, mas não tinha infraestrutura igual os marrons, né? Não tinha calçamento, coisa assim, né? Nem um pouquinho, né, Jean? Tudo meio largado, assim, né? No meio do barro, né? Só que... Como é que foi essa luta, Cleusi, pela... A nossa luta seguiu assim, Jean, ó. A gente começou... claro que não tinha creche, não tinha comércio, não tinha nada... E nesse momento, já fazia parte da segurança, né? Tu imagina, o primeiro comércio que nós permitimos, a organização permitiu entrar ali para dentro, foi do Geraldo, o Geraldo montou uma carroceria de caminhão e colocou num ponto X ali na ponta da lagoa ali, da Wolfram ali, com aquela rua do... Quase onde é um Bom Preço hoje. Do lado do Bom Preço, exatamente. E os caras montaram e a gente concordou com isso porque as pessoas saíam para comprar alguma coisa no armazém, quando voltava o apartamento era saqueado. Sim. E quando voltava tinha até família dentro e a pessoa tinha que ir embora. E existiu muitas pessoas que botavam a vela de 7 dias, um cachorro, e ali só aparecia nos fins de semana, né? E isso aí nós fomos aos pouquinhos descobrindo e fomos desocupando os apartamentos. Como desocupando? A pessoa fazia uma lista, chamava todos os 16 moradores, explicava a situação daquele morador ali que estava cometendo infração, a família toda, os 16 moradores, 15, né, menos o que estava cometendo a infração, os 15 votavam e assinavam uma ata para retirar aquele para dar para uma família. Só que muitas vezes a própria pessoa do prédio tinha família, nós não aceitávamos, nós aceitávamos aquelas listagens que existia lá, feita na CI, que se chamava, sim, né? A CI do movimento. Então a gente colocava uma pessoa e aí ia indo, né? E a questão da estabilidade ali do convênio, o campo de futebol foi uma das primeiras conquistas, né?
e fico muito feliz. Foi na época do Olívio Dutra, né? E me lembro muito bem que ele veio ali ele que regularizou, né, a Coab, né? Ele que deu o é. documento, né? 99, se não me engano. Não, na verdade, Jean, quem nos deu uma martelada de nós ficar ali foi o Pedro Simon. O Pedro Simon foi que determinou a nossa permanência ali, né? Até ali já tinha ocorrido diversas coisas com a polícia. O Olívio deu o documento, então, o documento de... O Olívio deu a regularização. A escritura, né? Isso, o Pedro Simon nos deu ali para nós a nossa permanência, que nós não sairia mais dali, sim, porque na verdade aquilo era nosso, era com o nosso fundo de garantia que foi construído aquilo. E por que se chegou até o ponto de ocupar aquela área ali? Porque aquilo ali, além de ter sido construído com o nosso dinheiro, eles faziam por etapa. Uma etapa largava na campanha para vereador, outra etapa largava na campanha de deputado estadual. Então aquilo ali tinha todas aquelas pessoas inscritas, né? Que muitas não pegaram, porque eu estou inscrito, não vou nem me preocupar. E as que mais necessitavam acabaram pegando, né? E algumas também inscritas. E a gente acabou ficando ali, mas aí depois daquilo ali veio aquela escola ali, que é onde é o ponto cultural, né? O Júlio Brunelli era ali, né? Isso. Era aquela escola de... Não é container, é aquela escola... De madeira, né? Pré-fabricada. Então, a escola foi construída depois, de material, e foi tirada aquela escola, e ali também houve uma invasão, né? Houve uma ocupação que hoje são os 2 terrenos que tem moradia, né? Na verdade, todo aquele terreno até lá a Adelino era para ser praça, né? Era para ser praça. Era para ser tudo um pração, né? Uma praça grande, era um supermercado, né? Era para ser um supermercado. Nem supermercado, era um shopping, né? Tava tudo o projeto pronto. Era para ser um shopping e o resto praça. Mas é assim, né, Jean? Nós mesmo hoje temos na parte cultural ali. Se nós não estivesse ali, já seria mais um ponto de moradia. Então eu acho que há alguns pontos ali que ainda permanecem, como a tua luta por aquela pracinha lá em cima, elas têm que prevalecer. Não, a questão de moradia não existe mais ali na Coab, até porque o excesso de gente é muito. Tá amontoado já, né? Então amontoado, não temos mais escola o suficiente, não temos creche principalmente, né? Posto de saúde superlotado. Então, abriu mais um, mas não dá cabo, né? Não, nunca vai dar. As pessoas alegam, mas não tem consulta. Claro, não tem consulta porque a pessoa não vai lá, não adianta, vai só bater com a cara na porta e não vai conseguir muitas vezes. E ela já procura uma outra medida mais urgente para poder se socorrer na questão da saúde e na questão da creche, entendeu? O SUS tem um problema que é a da questão das especialidades, né? É mais difícil acessar a especialidade, mas o clínico é uma coisa que tem um atendimento mais rápido, assim, né? Tem um atendimento... É mais fácil de conseguir o atendimento ali no posto, tudo, né? Deu uma mudadinha agora, né? Deu uma mudadinha, mas também já estava ficando meio difícil, entendeu? E a gente faz parte aí do movimento da saúde, a gente cobra muito, entendeu? Mas a mudada ainda não é o suficiente. Não é, né? Não é o suficiente. É muita gente, né? Eu vejo que os postos, devido a muita gente, ele deixa muito a desejar. A Coab não tem posto de saúde. Eu queria que alguém me dissesse onde é que é o posto de saúde da Coab. Né? O posto de saúde da Coab que existe é um posto de todos. Todo Porto Alegre, né? Ela atende qualquer pessoa que chega lá. Claro, no caso de emergência tem que atender. Mas eu queria ainda ver um posto de saúde que vai fazer o atendimento de 60 a 80 mil pessoas da Coab, local ali dentro, né? Então isso aí não existe ainda. Eles enrolam, dizem que é da Coab, mas não é. Ali... pega o Timbaúva, pega a Venceslau, pega muita coisa, pega muita toda coisa. A região ali, né? E a mesma coisa é a questão das creches. A creche para ti hoje ter para superar a situação, tu teria que fazer 5 pavilhões de 5 andares ali, com muitas salas de aula para poder cumprir as creches da Coab, Rubem Berto. Então, mas foi bem mais difícil antes. Sim, não, isso que eu falo, né? O pessoal fala assim, mas a Coab Rubem Berto tá uma merda e tal. Mas como tá uma merda, cara? Não tinha ônibus. O negócio não tinha posto de saúde, cara, não tinha nem água. Como que tá uma merda? Então, tudo bem, tá difícil, não tá melhor, não tá da forma que
Os desafios são outros, né, Claudio? Que a questão da segurança, a questão da drogadição, moradores de rua, muita miséria ainda, né? Eu acho que é um problema mais da questão social, porque a luta a luta comunitária, a luta pela moradia, eu acho que, inclusive, eu falo isso pro Cândido, vocês foram vitoriosos, entendeu? Na luta de vocês. Porque tudo que vocês batalharam ali, vocês conseguiram. Sim. Conseguiram a permanência daquela população toda ali, conseguiram políticas públicas, né? Escola, creche, tudo bem, falta creche, mas tem creche. Tem asfalto, tem luz, tem água, tem regularização. Tudo isso é luta comunitária. O governo, os políticos não chegaram ali dizendo assim, não, vocês não querem um asfalto? Vocês não querem uma escola aqui nova? Vocês não querem... Não, foi tudo na base de luta, né? E luta, às vezes, até nas vias de fato, né? Porque às vezes tem que dar um pontapé e outro, né? Quando as pessoas dizem que a Coab tá uma cacaca, a expressão dela não tá correta. Porque hoje tu não pode falar de um guri que usa droga, um guri que é viciado, não pode falar de um patrão. Tu tem que ter maneiras para conversar isso, entendeu? E é uma coisa certa, onde o Estado não toma conta, a marginalização toma, né? Então, hoje o que precisa na Coab é um trabalho mais social com essa gurizada. E tá vindo uma gurizada de 12, 13 anos aí, e estão vindo para chegar, e estão chegando com tudo. Sim. Sem perspectiva, né? Porque eles não têm perspectiva de futuro. Não tem nada. Não tem nada. Então o negócio é agora, resolver o meu agora, né? Resolver me adiantar agora. Exatamente. A Coab Rubem Berta, o que ela tem de bom? Posto de saúde, creche, mercado, escola, né? Aí eu te pergunto assim, ônibus, 5 ônibus, 4, 5 Não, vou falar mais no social. Saúde, escola, creche, campo de futebol, e aí quando se depara numa questão de um ponto cultural que é para beneficiar toda a comunidade, o prefeito coloca o pé em cima, né? Coloca o pé em cima. Quando ele reconhece todos os CTGs, que é muito bom, e tem que reconhecer mesmo, porque é um órgão bem, não reconhece aquele ponto que poderia estar com todas essas gurizadas ali dentro, aprendendo muitas coisas como a tua empresa, a tua ONG aqui, né? Então, o que precisa é parar de usar esse ponto político, né? Que tu não segurar a minha bandeira, tu não vai levar nada, porque quem não vai levar nada são as pessoas que pensam assim, né? Porque hoje o pessoal está muito bem articulado, tá muito decisivo nas decisões, né? E a Coab Rubem Berta, nós nem éramos para estar lutando para essas coisas, nós era para ter reconhecido automaticamente por todo o trabalho que nós fizemos, né? Por todo o trabalho que a gente vem fazendo. Gente, a história da Coab Rubem Berta, Jean, só para te dar assim, um rápido assim para te entender, lá no começo, nós era tudo cadastrado, os moradores, né? A gente conseguia, tinha um cadastro muito legal, por sinal. E um dia nós tiramos só de um prédio, nós tiramos 8 pessoas. Que aí vinha drogada, vinha drogagem no meio, vinha pessoas perigosas, estrangeiro. E os demais moradores, fizemos uma reunião e tiramos 8. Qual foi o resultado desses 8? Um cara com a bexiga toda aberta, 3 horas da manhã. Foi a hora que nós encerramos o processo de afastamento daquelas pessoas que não permaneciam ali. E, na verdade, aquilo ali era um foco para eles poder se localizar e ficar mais à vontade. Quando nós tiramos aquelas pessoas ali, e que eu estava descendo a Volfo ali, bem em frente ao 33, veio os caras correndo me chamar. E eu de coturno, barbudo, né? Cruz, vai lá que faquearam o fulano lá e o cara tava segurando a bexiga na mão. Aí eu olhei para as pessoas que estavam comigo, me deu uma vontade de correr mais que esse cara. Não, e aí, pessoal, não, vão ter que voltar lá, Cleuzinho, vão ter que voltar. Eu disse, puta merda, vamos ter que voltar, então vamos voltar, seja o que Deus quiser. A sorte que eles tinham respeito pela gente, sabe? No momento que nós chegamos, acabou tudo. O próprio cara que esfaqueou saiu pulando a janela lá do segundo andar. E assim pra diante, né, Jean? E ali aqui nos Carejó também, um dia nós estava indo perfeito, né? Tinha algumas falhas que a gente não sabia quem era quem, né? Aquilo ali assim. Muita gente, ali, né, Cleusi? São 20. Nossa, não, os próprios caras que frequentavam ali na organização.
Os caras disseram assim, Bartels, e vai lá que lá no terceiro andar tem uns caras lá fazendo reunião lá pra dar um rasteirão em nós. Eu, terceiro andar? Vamos lá, então vamos lá. Chegou lá, não tinha escada pra subir. Só tinha o primeiro andar e o resto era uma corda. Ah, os carijó não tinha terminado as escadas, eu lembro disso aí. Eles tinham as cordas e lá eles estavam fazendo a reunião para tomar algumas atitudes deles, né? E nós chegamos e nós subimos pela escada. Corda, E tem um cara que era o que eu comandava aqui dentro e tinha o Nelson, o Joel e a Elaine comandava lá fora, né? Então, quando era uma reunião importante, nós ia todos, né? Mas então eles iam e costuravam. Aí o que aconteceu? Quando nós chegamos assim, sentamos, os caras tudo com uma cara muito linda de se olhar assim, sabe? O responsável para fazer a reunião, que nos representava, que era o cara que estava conosco lá, ele só, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aí ele olhou para todo mundo, pessoal, onde é que tem um banheiro aí? Tá me dando uma dor de barriga. O cara amarelou e sobrou para mim de novo, né, Jean? Sim. E a gente foi conversando, fomos explicando para eles que se eles têm essa boa vontade, que se somassem conosco, né? Conseguimos convencer, foi as duas etapa mais difícil foi essa, né? Então ali a gente sabia muita violência, né, Cleusi? O bairro ali é muito nós violento, voltamos, né? Nós viemos para tomar providência, mas com aquela certeza que nós não sairia mais lá de dentro. Sim. Né? Então o tom era muito firme, eu tinha um tom muito firme na época, né? Já chegando, conseguimos amenizar a situação, mas foi muito... Hoje para nós estar nessa situação que nós temos na Coab, como tu diz, né? Mercados, bons mercados, ônibus, lotações, farmácia, tudo. Farmácia cada esquina tem uma, né? Isso, cabeleireiro e costureira. Ah, sim. Né? Cabeleireiro, então são 80 mil Telekit pessoas. Agora tá na fase do Telekit também, né? Então, o que acontece hoje, ó? A Coab Rubem Berta é uma da cidade, dos bairros, que tem ônibus para tudo quanto é canto. Sim. Além de ter as lotações, né? Ela tem ônibus vai para tudo quanto é canto. Ele já sai dali, sai uma veinha, né? São 7 ou 8 linhas de ônibus ali que... Fora a lotação, né? Que tem também, tem as lotações. Tem agora, a Leopoldina e tem a FAPA, né? A Leopoldina vai pela Cis Brasil e a FAPA vai pela Protásio. Então hoje o crescimento nosso ali foi muito grande. E nós temos uma coisa histórica ali que também se desenvolveu com esse crescimento, que é o Coab Só Rap, né? Que faz aquele monstro daquele evento sem... mas aí o negócio, eu sei que tu é dono também do negócio todo aí, mas aí com o mestre Tire, passar a bola pra ele aí, pra ele falar um pouco sobre... só pra dar uma embalada assim no que tá se progredindo, né, Jean? Com certeza, não, o Coab Só Rap do que nós era e do que nós somos hoje, né? O Coab Só Rap é um evento, para quem não conhece, para quem tá nos assistindo, é um grande evento de hip hop, reconhecido aí nacionalmente, Sim, né? Eu vou te explicar... que é um evento que acontece dentro do bairro, né? Isso que é o mais legal. Eu vou te explicar por que eu toquei no Coab Só Rap. Hoje eu tô com 66 anos, né? 66 anos, nós tínhamos o Paulinho Rubem Berta que partiu, nós tínhamos o Reginaldo que partiu... Foram grandes lideranças também, né? Muitas vezes até não reconhecidas, né? Cada um teve seu papel, né? Exatamente. Na história do Rubem Berta. Né? Então hoje, na verdade, quem tá sobrando aí, que tá fazendo hora extra é eu, o Cândido, o Negão Roberto, eu acho que o Roberto ainda tá... Ele anda meio doente, sim, mas tá ativo, né? Sim, pelo esporte, né? E agora tá entrando uma forte juventude que se titulando líder comunitário, e eles vão chegar lá. Sim. Eles vão meio atropelo. O único conselho que eu daria para eles, né, como o próprio Bill, o Matheus e as lideranças que estão na volta deles, que já são políticos, né? O Bill ele foi liderança comunitária que se transformou num vereador, político, né? Mas o Matheus, eu acho que o Matheus tem uma liderança estudantil que virou político, né? Mas eles têm muito que aprender ainda. Mas esse processo comunitário, ele é difícil, duro, né? E caleja o cara, né? Prepara o cara para... Então, essas lideranças que estão vindo hoje, elas têm que aproveitar essa boa vontade, né? Eu já disse, eu estou enrolando meu chapéu já, né? A minha parte já está feita, mas eu acho que eles têm que
olhar um pouquinho para trás o que foi feito, de que forma foi feito, que hoje eles vão pegar tudo mastigado, vão pegar é só dar o segmento, né? Mas tem que dar o segmento certo para não atropelar lá na frente. Então... mas esse resgate histórico não é só com a questão comunitária, não, Cleusi, é com a vida hoje, sabe? A juventude, ela por exemplo, né, eu vivi a transição do mundo para a internet, né? Uhum. Hoje, para eles já nasceram dentro com isso aqui. Então, isso aqui sempre existiu para eles. Eles não sabem o que é não ter um celular, o que é tu tem dependendo de um telefone fixo. Tu tem que ir no orelhão lá, esperar uma fila com uma fichinha. Então, tem processos históricos, né, que se dão que realmente eles não se dão por conta que certas coisas já foram feitas para que eles pudessem dar continuidade. E eu acho que o processo não termina e começa, entendeu? Do nada, Cleusi. Acho que esse negócio, assim, eu discordo de ti. Eu acho que teu trabalho continua, ele é importante e com a história do bairro ele vai conectando com outras lideranças que vão dar continuidade a esse teu legado, que é de mais de 30 anos, sei lá, 30 e tantos anos, né? Então, acho que a tua história... ela continua, ela é importante pro bairro. A tua luta eu acompanho no OP, né? A gente é delegado do OP lá junto, lá. Acompanha lá que tu sempre colocando o teu ponto de vista, fazendo questionamentos importantes, entendeu? E teus questionamentos são baseados na tua vivência, na tua experiência de vida, que não é pouco, né? Exatamente. Só pela tua experiência de luta, né? Então é muito importante. É quase esse ponto que eu queria chegar, né, Jean? Hoje eu chego aí... Eu já tive diversos confrontos com a Brigada Militar, né? Nunca baixando a crista para eles, porque... Nunca baixei mesmo, nunca baixei. Já fui agredido por eles, mas nunca baixei a crista por eles, porque eu sou um cara que nunca fui processado na minha vida, né? E até o Leandro, uma vez, nós estava lá no comando, lembra, Leandro, que o comandante levantou da cadeira e botou o comandante da Brigada Militar, botou o nariz no meu nariz e gritou, o que tu tá falando? Aí eu a única coisa que eu pedi, Deus, não deixa eu dar um passinho para trás. E ali eu fiquei firme e ele encostou o nariz no meu nariz, o que tu tá falando? Eu tô falando que uma atitude que nem essa sua agora, que o senhor está tomando, eu venho denunciando diversos policiais e o senhor vai ser outro. Aí eles, me desculpe, eu não entendi. E voltou para trás, entendeu? E nós voltamos a conversar, né? Então, o que me dá essa coragem, a valentia? Não, é porque eu não faço nada errado. Sim. A minha vida toda sempre foi tentar acertar, né, Jean? Às vezes as pessoas inventam certas coisas... Tem toda a possibilidade de provar, mas não provam. Então, se não prova é porque não existe. Sim. Ela corre o risco de criar um caos contra ela mesma, né? Então, a gente que vive na liderança comunitária, que enfrenta muitas coisas, hoje nós, além de enfrentar as necessidades, enfrentamos os adversários políticos, né? Então... adversário vem de graça, né, Cleusi? Todas as épocas, né? Tu já me contou aí, só nesse teu relato já contou vários enfrentamentos de pessoas querendo derrubar a construção coletiva, não entender a importância disso. É isso aí. Mas, ô Tire, vamos trocar uma ideia sobre a cultura hip hop, cara, o teu trabalho na Coab Rubem Berta, né? A tua história dentro da Coab. A gente se conhece há bastante tempo já, né? De certa forma, já trabalhamos em projetos conjuntos, né? Tu tem um cara super importante dentro da história da cultura hip hop no Rio Grande do Sul, pelo grupo BFN, pelos projetos que tu desenvolve. Mas também queria escutar um pouco de ti sobre a ótica do bairro, assim como o Cleusi deu um pouco desse relato aí da construção do bairro através do movimento comunitário. Como é que é a tua perspectiva, cara? O que te fez levar para a cultura hip hop? O que te fez criar o Coab Só Rap, né? Agora o Embolamento Cultural aí, que é um projeto mais novo, mas que tu tá estruturando, tu, o Cleusi e outros parceiros, né? Uhum. Bom, mandar um salve para todo mundo aí, agradecer o convite, né, meu? Eu fico muito feliz, assim, me sinto honrado quando o trabalho que a gente faz é reconhecido, né, Jean? E coloco como exemplo a atitude da Alvo e de vocês que estão produzindo, porque eu acho que a gente nunca diminui um irmão que está lutando na periferia tentando estancar o brilho dele, né? O brilho da gente nunca diminui, né? O trabalho de vocês não vai diminuir por fortificar o meu. Sim, e atitudes como essa é o que a gente deve proliferar dentro da periferia, né?
reconhecer pessoas mais antigas, como o Cleusi, né, que é meu pai, que teve lá, que eu cheguei em 87 lá, 21 de abril de 87 foi o ano da ocupação. Desde então, diversas lutas. Eu pequeno acompanhei muito dessas lutas, né? A gente eu vivia muita coisa assim, esse lado de trabalhar com coisa social. Na realidade, o rap foi uma vontade que eu tinha de fazer música, assim, né? Então eu tava sempre envolvido com os guris, me lembro que eu ia com escolinha, bateria da Imperatriz, para tocar um repinique. Aí depois teve a época do samba, então eu queria tocar um cavaco. E aí chegou uma era do rap e eu, junto com os guris do 12, o alemão estudava comigo, me convidou, me desafiou para fazer uma música, eu fiz. E acabamos formando o BFN, que estava em formação ainda, né? O pessoal se definindo de um grupo grande de pessoas que tinha ali no Núcleo 12. Mas essa parte social, cara, é uma coisa importante que já veio de berço, assim, de eu ter essas vivências com meu pai, ver, por exemplo, coisas que eu respeito muito, que é a chegada do Papai Noel de helicóptero no bairro, né? Chegava lá no campão, né? Então... Eu lembro disso aí, tinha todas essas brincadeiras, às vezes... Festa junina ali no 13, ali festa junina, naquela, entende? Que era o Hulk, acho que fazia, o Hulk que fazia. Né? Então tinha os torneios de futebol que o pessoal fazia, então teve toda uma parte de cultura, entretenimento que acontecia, que a gente foi crescendo, né? E graças ao rap e a consciência do rap dos anos 90, assim... misturado a isso, a gente teve esse interesse de estar trabalhando com essas políticas públicas e sociais dentro da periferia, né? É um bairro nobre de criação de seres humanos. A gente tem muitos artistas que saíram ali, jogadores de futebol, inclusive, que foram para a seleção, né, meu? Jogaram no Grêmio, jogaram no Inter, conhecidos nossos, né? Então a gente teve o Christian, teve o Anderson, tem o Sacha agora, recentemente, então... e diversos outros, né, meu? Então isso instiga a gente a estar fazendo esse trabalho social, né? A estar lutando, assim, e usar o hip hop também como ferramenta de inclusão dentro de alguns processos, assim, né? Que são... essas lutas que a gente faz, tipo, manter o Coab é só rap vivo, né? Que é uma luta todo ano, né, meu? Pra liberar uma mixaria, né? Todo ano. Eu acompanho, eu tô falando isso porque eu acompanho, né? A gente acompanhou no AP ali, cara, a briga que foi pra liberar o recurso e tal, né? Sempre uma batalha, sempre uma falta de entendimento, falta de sensibilidade da prefeitura, né? Entender que é um projeto importante pra comunidade e pra cultura, né? E não é diferente ano após ano, né, meu? Todo ano é uma batalha, né? Troca o governo, troca as pessoas e todo ano tu tem que estar explicando, tem que estar cavando a falta da sensibilidade para as pessoas, entende? Às vezes dentro do orçamento participativo, às vezes dentro da Secretaria da Cultura, às vezes diretamente dentro já do gabinete do prefeito, já como forma de pressão popular também para reivindicar isso, que virou um projeto de lei, né? Sim. E hoje ele está inserido dentro do calendário da cidade, mas como a lei não garante a verba, a gente tem que ir angariando lugares para ver esse orçamento. A lei reconhece o Coab Só Rap, mas não foi regulamentada em questão de valores. Né? Na realidade, nenhuma lei, né? Todas as leis que são feitas ali, todo ano elas são atualizadas na LDO, né? Que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, se tu não consegue colocar ela... E aí são prioridades de cada vereador ali, né? Então são 36 vereadores, eles têm as prioridades deles. Se tu não conseguir inserir nessas prioridades, tu tem que ver de que forma, aonde tá sobrando, como tá sobrando, para poder se virar nos 30. Então, tu tem lá, sei lá, uma planilha de fazer um evento como tu quer, mas tu trabalha com 1/3 do que tu reivindica
pela vontade que aquilo aconteça. O cara tem que assim. acabar, hein, Glazer, que tem que fazer gestão pública também, né? Tem que fazer o papel que é deles, né? Tem que ir atrás de onde o recurso que vai, porque com o recurso... Isso não é papel nosso, isso é papel... o nosso papel é apresentar o projeto e executar Mas ele. quem mais faz é as lideranças comunitárias. É. Nós demos tudo mastigadinho para os vereadores, não é verdade? Mas é o papel deles, né? Eles Papel ganham pra dele, mas isso, quem né? faz somos nós, Não é. quem recebe é eles. E é desse jeito que a gente faz. E essa luta, por exemplo, dentro do bairro, ela gerou o anseio da gente ter um espaço, né? E esse espaço, ele é um espaço que a gente se reunia nas ruas, nas praças e tal. E teve... Na sítio. Na sítio, exato. Que era lá no próprio 12, né? 12 ali, no prédio, que a gente... Em um dos Coab Só Rap grafitou o Chaves lá, que foi o Mirage que veio de São Paulo fazer e tal. Foi bem legal. Colorindo a Coab, a gente chama esse projeto que é anexado dentro do Coab Só Rap, onde a gente faz... A gente começou fazendo grafites e depois a gente deu um salto para umas empenas, assim. Então fizemos, eu acho que uns 4 ou 5 prédios ali, né? E foi um dos projetos pioneiros de grafite, né? A galera que não tá ligada, pesquisa aí, né? O Colorindo a Coab Só Rap, tem os prédios que foram grafitados, né? Isso há bastante tempo já, né, meu? A gente começou... 10 anos atrás, mais ou menos. 1 quilômetro de grafite, né? E aí a gente correu aí umas... Agora tá mais difundido, né? Tem até grafites no centro de Porto Alegre, grafites no centro de São Paulo e tal, mas há 10 anos atrás não tinha, né? Eu tinha como base o Banco de Boston, que faz o câmbio, né? Lá em São Paulo, mas tinha bem poucas empenas. Era pouco, né? Poucas. Vocês viram hoje, tá na internet, o prefeito recebendo aquele grafiteiro lá de São Paulo que vai grafitar um prédio inteiro aqui? Aqui em Porto Eu não Alegre. cheguei a ver. Não... Tá na internet. Quer dizer que os incentivos para os grafiteiros gaúchos são poucos. É pouco. Mas buscar um grafiteiro, muito bom o trabalho do cara, né? Sim. Mas será que você não teria que dar oportunidade para nossas galeras daqui? Será sim. que a nossa galera não conseguiria um dia chegar lá se eles dessem a oportunidade? Mas o Rio Grande do Sul e Porto Alegre tem essa ideia de vira-lata, né? O vira-latismo cultural, né? A gente tem aí grandes nomes da cultura hip hop que não tem espaço em lugar nenhum, né? E aqui também não é valorizado. Aí tem que se mudar lá para São Paulo para poder fazer um corre, né? E ser reconhecido, né? Para poder ser reconhecido. Aí depois quando vem para cá eles... E não tem a ver com o mercado, assim, com os produtores, ou tem a ver com o público, né? O público aceita aquilo e reconhece, e a partir do momento que ele sai para fora, é reconhecido e volta, aí os caras dizem, não, beleza, foi reconhecido lá, assim. Então não é bairrismo, né, Jean? Na real, é cultural, é cultural, é um problema do mercado. É que nem lançou um negócio que antigamente, para vir pelos correios e chegar no Brasil, da gringa, Estados Unidos, China, o raio que o par tá lá, até chegar aqui levava, sei lá, 3 anos, 5 anos para te ingerir. Hoje na internet vem na hora, Sim. Mas o público abraça a ideia só daqui 5 anos, não adianta, o bagulho vem, o pessoal lê, absorve, escuta, mas o negócio é ingerido mesmo só daqui 5 anos, assim, então o pessoal leva um tempo para assimilar, né, com algumas exceções de as pessoas que sempre estão buscando novidade para o mercado, para produzir, para fazer e acontecer. Mas eu acho que na questão da cultura hip hop, cara, tu produz música, continua produzindo, aí eu vi que eu acompanhei que tu tá lançando um material agora com a mina do... Esqueci o nome dela. Com a Cris, né? Isso, do SNJ, né, e tal. E, cara, querendo ou não, continua sendo vanguarda o trabalho, entendeu? Sobre essa questão comercial, por exemplo, ter espaço no mercado e tal, tu tem que fazer uma música adequada ao mercado, né? E não adequada à tua cultura. Tu faz uma música adequada à tua cultura, daquilo que tu vende, a tua verdade, a tua luta social, né? E talvez o mercado não vai entender porque realmente tu tá criticando o mercado, tá criticando o sistema, tá criticando a estrutura. Como é que o mercado vai te acolher se tu realmente é o contra a cultura da parada toda, entendeu? Não tem como, né, tem cara? A ver com o capital, e às vezes a galera não entende, né, meu? Tem que fazer um som comercial. Não, mano, tem que continuar fazendo a tua verdade, tem que continuar fazendo o teu som, né? Continuar fazendo a tua cultura verdadeira, mano. E isso é importante pra cultura, isso é importante pra sociedade. E não fazer um som adequado ao mercado. A gente tem que combater esse monopólio do mercado, né? A gente poderia, por exemplo... O Coab Só Rap abre espaço pra caralho, né? Pras bandas se expressarem, né, meu? Quantos grupos tocam lá por edição?
12, 16. Uma galera, um festivalzão, né, cara? E às vezes a gente negocia os 15 minutos pra, tipo, quem sabe tu toca 10, dá 5 pro fulano e aí coloca todo mundo no flyer. E aí o pessoal acha, chamou 30 e poucos grupos, mas não me chamou, mas não é. Eu chamei 12 e conversei com os 12 pra ver se ele não queria ir. Vamos colocar todo mundo na divulgação, porque aos olhos do público aparece todo mundo, entendeu? Mas, tipo, cada um tem sua vez e tal, né? E falando do rap raiz, de verdade, assim, cara, eu acho que a gente faz um trabalho, assim, e às vezes a gente... Não que a gente seja prejudicado, né? Mas a gente poderia, por exemplo, trazer qualquer artista nacional que tá estourado, assim, né? Que, tá bombando nas redes sociais. Só que a gente procura trabalhar com artistas que trazem conteúdo pro nosso bairro, né? O nosso bairro já é um bairro... É um bairro da hora, só que é um bairro violento. Isso é uma verdade do bairro, por falta de políticas públicas. Então, se a gente trouxer... Se a gente trouxer isso e o Cobra é muito bom, hein? É uma arte Sim, boa trazer. Claro. Mas de qualquer forma, o Cobra é zica mesmo. Ele é zica. Mas não vem barato, cara. Por isso que eu digo. Quantos grafiteiros tu podia botar o cachê Não, o Cobra pinta no mundo inteiro, né? É ele que fez o Racionais lá na entrada da Sabim lá. Fez vários outros. Enfim. Fez o Porto lá do Rio. Lá, o Cobra é monstro. Mas enfim... Tu podia trazer qualquer artista pra, tipo, encher a avenida com 50 mil pessoas, entendeu? Mas a ideia não é essa. A ideia é tu ter 2.000, 3.000 pessoas e que elas absorvam esse conteúdo que é o que eu trago comigo do rap que eu vivi nos anos 90, entende? Então a gente sempre tenta trabalhar com artistas que a gente gosta, né? Então a gente já trabalhou com Trilha, já trabalhamos com o Dexter, com o Brau, com o Racionais, com o SNJ, enfim, com o MV Bill, com uma grande gama de artistas nacionais, assim, né? Mas todos os artistas que têm... Todos eles têm essa contrapartida, essa responsabilidade social, assim, né? Que tem uma missão, tem uma missão com a cultura hip hop, né? Com a comunidade, né? Porque instiga, né? De certa forma instiga. Quem que precisa mais? O cara que tá no fluxo a milhão ou o rap, que tá ali e é consciente e precisa, sabe? Porque nem tudo é like, né, meu? Às vezes tu vai nas periferias e o meu dia a dia, por exemplo... é um dia a dia difícil, tu às vezes em alguns momentos passa necessidade por acreditar nisso, mas quando tu tá num momento mágico ali, cara, as pessoas te agradecem, as pessoas tipo, eu escuto aquela música tua lá, eu lembro do meu irmão, quando eu escuto não sei o que, entendeu? A gente fez o Racionais no encerramento do Fórum Social Temático, tinha 40 mil pessoas. Aí quando o negócio encerrou e a gente saiu, o Brau foi dar um salve para todo mundo que tava atrás do palco, assim, os caras tudo... Tiri, chega aqui, Tiri, ô Brau, ô Tiri. Então, quer dizer, é reconhecimento do teu trabalho. Naquele momento, o anseio que as pessoas, que o público... Lógico que o pessoal não queria falar comigo, mas o pessoal sabia que eu tava no corre junto com o Brau. E isso pra mim foi um momento mágico, entendeu? Que eu vivi e que eu tenho certeza que as pessoas da minha quebrada, por exemplo, que vão ver esse documentário que a gente está fazendo, esse podcast, vão saber que é o seguinte, eu posso um dia tá trampando com o Brau, que é um ícone, é o presidente do bagulho, entendeu? Tipo, é uma referência fodida que a gente tem no rap nacional. E ele nem sempre foi. Teve o Taíde antes dele, né? Sim. Teve antes do Taíde o Pepeu, teve o Naldinho. Então, quer dizer, o Naldinho, inclusive, já teve na boca aí várias vezes. Então, são coisas mágicas que tu vai fazendo e também mostrando para essas pessoas que é possível viver tudo aquilo, sabe, Jean? É um bagulho da hora, assim. Isso é legal, mano. Isso é legal. Acho que é o hip hop deixar o legado. E ele só está completando 50 anos esse ano porque um vai passando pro outro conhecimento, vai passando pro outro, né? E qual foi a tua referência, meu, na quebrada? Qual foi a tua referência na Coab, assim?
do rap. Ô, Quem meu. foi que te inspirou? Porque assim, o cara tem um contato mais direto com, Isso. né, com rap ali e tal, com a galera que já tava fazendo, né? Quando eu comecei a fazer rap no Rubem Berta, mano, quem fazia rap era o Ponto de Bala. Era o Ponto de Bala, era o Jofre, o Ricardo. o João Ricardo. E Depois que virou traziam, Corporação, né? que veio Corporação e tal. Eu lembro, mas né? era o Jofre e o Ricardo. O Ricardo era um baita de um produtor, fazia vários movimentos. O Jofre era um cara que escrevia muito. Agora acho que o Ricardo ainda. é sindicalista, eu acho. É sindicalista, né? Ele tá trabalhando também numa área bem legal, assim, porque tu vê que antes ele era no rap, fazia as coisas acontecer e agora tá no sindicato, mas mesmo assim ele tá envolvido. Esses dias eu vi nas redes sociais dele, festa de Natal. Sim, continua. Então, quer dizer, ele, sabe, o rap tem esse poder, assim. Às vezes eu falo pros caras, né, não desmerecendo os outros segmentos cultural, mas o rap tem o poder de fazer o ser humano fazer essas coisas acontecer, entendeu? Sim. Então, quando eu comecei, era o Ponto de Bala que trazia o Conexão Black do Prego, era o Nego Prego, daí era com o Rogerinho, era o DJ na época, né? O pessoal ia ali no 31, o Jofre tinha uma garagem, todo mundo colava, inclusive na época já tinha também o Núcleo Base, que era o Poderoso e o acho que é Nego Di o nome dele, né? Nego Di. Tinha motinha e tudo mais, colava aqui nos festival depois. Então, o Jofre era DJ deles, não? Não, era outro, era agora eu esqueci o DJ. Tinha era o Paca, DJ Paca, né? DJ Paca, isso, tinha o DJ Paca. A hora o Paca tocava uns teclados isso, também. Que era produtor, fazia umas... E até o Jofre virou DJ depois, né? Ele era MC, depois o Jofre também tinha essa de projeto, ele fez os Filhos da Norte. Eu conheci ele como DJ já. Eu conheci ele, já era DJ já, o Jofre. Ele tinha com uns toca-disco que era do DJ Lon, na real. Que era o primeiro DJ do Ponto de Bala quando eles cantavam, né? E o Jofre fez os Filhos da Norte. Que daí... Porque o BFN, na realidade, ele foi uma visita dessas... Nasceu numa visita dessa dos guri. Na primeira visita eu não tava. O Pesado ainda não era do grupo também. E aí o DN visitou o Jofre junto com o Peu e o Alemão. E aí, que nome vai dar? E daí, como a gente tinha um grupo de 15 pessoas, assim, o pessoal tinha alguma identificação, alguma não tinha, uma grande identificação com o Tem Clã, né? E aí, tem que ser um bagulho, Banca Forte de Norte, Banca Forte da Norte, daí o Geo falou, tem que ser BFN. Daí, então a gente tem umas brincadeiras, sei. Ele fala, eu que dei o nome, pai... Então, quer dizer, daí todo mundo criou essa ideia. Foi onde o DN fez um refrãozinho da pistola cromada, que era uma metáfora de rimas e rajadas de palavras e tal. E escreveu uma letra em cima daquilo. Foi quando eu conheci o Alemão e ele me convidou. E daí na segunda visita nós já fomos, porque era uma garagem que tinha 2 caixinhas de som, microfone para ensaiar e tal. Então ali a gente fazia esse ajuntamento assim. E depois vários outros grupos apareceu e o fomento disso também fez com que a gente viesse e outros grupos também fossem aparecendo, né? Faz uma cara, né, mano? O cara vai pegar esse cara de vaído. Faz sei lá, de hoje uns 23 anos. 23 por aí, mais né? ou menos isso. Foi em 99, né? Sim, mais Foi ou menos. 99, assim. É uma cara, né? O cara quando vê, passa voando, né? Foi da hora. Mas, cara, e o Instituto Coab Rap, queria que tu falasse um pouco sobre como é que tá agora, vocês ganharam a permanência do espaço lá, foi uma grande luta, né? Uhum. Também no Conselho de Cultura, né? A gente teve também defendendo Isso. o espaço lá, feito uma luta também dentro do Conselho Municipal de Cultura. Vocês batalharam bastante aí para permanecer naquele espaço. Como é que tá hoje, a perspectiva do Instituto Coab Rap? E a gente vai encaminhando para o final, porque a Maria já nos disse ali que tá encerrado o tempo ali. Claro. Estamos estourando um pouco. Não, o Instituto foi um projeto legal que a gente sempre precisava do espaço, né? Então a gente fez essa luta dentro do Conselho de Cultura, até foi uma ideia que tu me passou sobre isso, que foi bom essa movimentação, né?
O pai também falou, olha, nós temos que tratar com um orçamento participativo, e tratamos, porque foi uma demanda do orçamento participativo, e aí tinha uma divergência política que, através do Pedro Ruas, da Fernanda, do Giovanni Bill, a gente conseguiu conversar com o prefeito e viabilizar isso com o secretário André, né? E aí a gente conseguiu o TPU. Mas aí ter o espaço não quer dizer também que... E agora, o que tu vai fazer? Como vai fazer, Sim. entendeu? Porque é isso, não tem Esse é o dinheiro, desafio, né, como que... Entendeu? Aí a gente conversou com a deputada federal Fernanda Melchiona, que fez uma emenda parlamentar, que ela é para a Imperatriz, para o Imperador, para o Museu do Hip Hop, para a Casa do Hip Hop Rubem Berta, que é o Instituto Cultural Coab Só Rap que a gente fala, e tem mais uma escola de samba, Restinga. Então fez essa emenda em parceria com o secretário Gunter e o Clóvis, que fez a costura disso, e a gente agora no primeiro ano já com o TPU em mãos, que o Sebastião Melo cedeu para nós através dessa negociação, onde o Giovanni Bill teve uma participação importante nisso, né? Ele é a base do governo, né? Só para o pessoal entender. O Bill, ele é do hip hop, né? É um vereador que foi eleito como base comunitária ali, mas ele é base do governo hoje, né? Isso. E o governo hoje é um governo de direita, é um governo que tem um grande alinhamento ao bolsonarismo e tal. Exatamente. E nós, infelizmente, a gente tem uma grande contradição, porque nós defendemos o tipo de política, né? Tu mesmo defende outro tipo de política e tal. Então, muitas vezes a gente não tem acesso às políticas públicas, ou é mais difícil, né? Diretamente sou do PSOL, né, Jean? Sou Sim. um militante do PSOL declarado e sempre declarei isso porque eu acho que a gente está numa época que tem que se declarar, e acho que a função do prefeito é realmente essa, colocar a política no lugar e através foi do o que seu ele Nauro... falou, né? Agora essa semana ele falou, né? Olha, não sou... eu fui eleito, mas eu sou prefeito de todos, né? Claro. De todos os partidos, de todos. Ele tem Não, que governar pela cidade, né? Não tem... Teve uma costura importante do seu Nauro, que era o pai do finado Costelinha. Claro, São Paulo, Que trabalha diretamente com o Giovanni Bill e que conversou com o Giovanni Bill, sendo do hip hop e sendo um amigo meu, só que eu sabendo dessas divergências partidárias, não pessoais, partidárias, eu acabei não conversando com ele, mas através do seu Nauro e uma insistência do pai de estar dentro do OP, e aí no OP encontramos o seu Nauro, que falou com o Giovanni, que falou com o prefeito, e que teve a sensibilidade maior de que a cobrança feita pelo Pedro Ruas, pela Fernanda, que daí é de esquerda, junto com a Luciana Genro, também valia com o Bill. E o Bill também colocou que o trabalho que a gente faz é para todos no bairro. Para todos, Porque é isso, né? Não interessa partido, se é direita ou se é esquerda. Se for contemplar a Coab, isso é bom. E é o que a gente falava no começo. Os irmãos que estão fazendo negócio, eles têm que ter a sensibilidade de quem fez e de quem faz para trazer aquilo para agregar, não para dividir. Porque também quem está lá trabalhando tem um caminho árduo e está esperando também unificar forças para trazer o benefício para a comunidade. Porque na realidade qual é o nosso maior anseio, né? Melhorar a quebrada, né, irmão? E é melhor pro prefeito, vai ser o mandato dele que vai ter melhorado a qualidade de vida na Coab. Então, no fim, todo mundo ganha, né? Exatamente. No fim, todo mundo ganha. Isso é democracia, né? O prefeito Sebastião Melo reclama muito que nós temos sem atividade lá dentro, né, Jean? Sim. Agora tu me responde o seguinte: como que nós vamos ter uma atividade dentro de um órgão público que o próprio prefeito que nos colocou lá está pedindo reintegração de posse já judicialmente, entendeu? Sim. Então nós ficava não tinha como captar recursos, como fazer parceria. Não podia abrir. Não podia abrir. Era pandemia. Se nós pandemia ainda. E se nós abríssemos os portão, o oficial de justiça catava nós. Sim. Entendeu? Então, quando a gente avistava o carro do oficial subindo lá na loma, dava veinha para tudo quanto é canto, que nós temos um quadro de veinha que fica ali, né, de vozinha. E a reintegração de posse vem desde o governo Marquesan.
Então ela só foi aumentando, tendo mais força, tendo mais Sim, foi força. andando o processo deve ter ido andando E chegou aí uma hora tinha que... uma divergência de campos partidários que queriam atuar dentro daquele espaço, mas que não tinham um trabalho orgânico como o nosso, né? Sim. E aí a gente tinha a defesa de pessoas que representam uma gama da sociedade, defendendo o trabalho que a gente faz ali, que poderia ser um trabalho benéfico. E lembrando que a Brigada Militar, quando saiu, determinação do Sertori na época, Isso, né? Que Sertori. abandonasse os postos, eu fui um que vim aqui discutir com o Major Egon para não a brigada Eu não lembro sair. disso. Fizemos uma manifestação lá para Fizeram a uma brigada não manifestação, sair. botou, Levei- queimou até uns pneus lá, Levei né? para a comunidade se não era bom nós criar um outro posto de saúde. Eles alegaram o seguinte, mas não temos nem para médico para o nosso posto que existe ali, vão ter para o outro que vai construir. Eu disse, bom, mas amanhã pode ter. Não, nós não queremos. Então tá, então não querem, então vamos levar para a cultura. Aí foi onde nós pegamos... Tava tudo depedrado já, não tinha as paredes quebraram, as janelas de alumínio lindas, levaram tudo, Levaram tudo. fio, ar condicionado. Quebraram pia, vaso, e tudo. nós correndo Só as paredes. para que o Estado deixasse nós entrar para nós ficar cuidando até se resolver alguma coisa. E aí então eles foram enrolando até depedrar de verdade e depois nós reconstruímos todo o prédio, reconstruímos o muro, tudo foi reconstruído por nós. Entendeu? Lembrando que a gente fez uma tramitação pública, real e honesta. A gente dali foi no gabinete do prefeito que falou assim, ó, não tem problema vocês ficar naquele espaço, contando que vocês aprovem isso numa plenária do FROP, que é no orçamento participativo. Cá estávamos nós, Vocês fizemos aprovaram, a né? plenária, em unanimidade aprovado o negócio. E aí passamos a esse espaço que logo mais veio essa reintegração de posse. Então, quer dizer, tinha muitas contradições nisso, né? Mas Sem ainda falar- bem que foi resolvido, né? Essa Foi, parte, foi. que é uma história que tem que ser contada para as pessoas saberem que foi fruto de muita luta, né? É o rap, e que né, agora Gil? O rap é nunca isso foi aí, fácil, né, meu? Nunca foi Nunca fácil. mais, Se não né? fosse assim, não era o rap. Ô, meu, aqui para liberar aqui da Alvo também, para liberar uma micharia, Cleusi, é um parto, cara. Hoje- Para te dar oficina, para te abrir escola do hip hop, cara, é uma documentação que eles inventam, cara, é coisa assim, Não, sabe? agora essa E função fora- das notas balizadoras, que é pra lei de ponte, pros trabalhos artísticos, isso não existe, né, mano? E aí os caras quer- seguram os trabalhos, que é lei balizadora do como é que tu vai dar um. Faz uma isso nota pra Maria fiscal Rita, do- que eles contrataram Sim, lá, mas exato. não pra um Sim, artista da exato. comunidade que... Aí tu quer fomentar o artista tem que dar nota, então quer dizer, o cara tem que abrir uma empresa pra depois pensar em fazer... E Aí receber dificulta 200, tudo. 300 pila de Entendeu? cachê, às vezes, que é o que Enquanto se os paga. caras recebem 1 milhão lá em Com cima. 12%, né, descontado, 12, 20, daí tu bota a produtora, eles dão 58%, 50% na nota. Aí é brabo, aí não tem como trabalhar. Mas, pessoal, a gente passou um pouco do tempo aí. Queria agradecer a presença de vocês, né? A gente tem muito assunto, muita coisa para contar. Mas que a gente consiga construir outros momentos aí para estar registrando, né? Outras histórias, ou construindo também outras histórias, que eu acho que isso é importante também, né? Não só a gente contar as histórias que se passaram, mas também construir novas histórias, novas perspectivas, né? Agradecer a tua presença, Tiri. Valeu aí, cara. Tamo Nós, junto. O hip hop tá unido, né? Cada um tem a sua identidade, cada um faz o seu corre, mas o hip hop é um só, né, cara? Tá completando Certeza. 50 anos esse ano, né? É isso aí. Tamo na luta aí pra ver se Vamos o, pra cima, né? se o Lula decreta aí, faz um decreto aí pra nós aí, reconhecendo com o É hip isso hop, aí. né? é. Cleusi, parabéns pela tua luta, cara. Parabéns pela tua história. Te admiro como uma liderança. Tu é uma liderança que espelha, que a gente tem referências. Isso é difícil, viu, Cleusi, também. Eu sou referência para outras pessoas, tu é referência para outras pessoas, o Tiri, mas a gente às vezes não consegue entender muitas vezes, né? A gente não sabe, né? Porque é tanta luta, a gente tá tão na luta que acaba não vendo que tem outras pessoas espelhando a nossa luta, né? Exato. E tu é uma referência aqui, tu é várias vezes já as pessoas comentando, uma referência importante. Como eu disse no início, né? Sempre tu colabora, sempre contribui com um pensamento crítico, contrapondo. Às vezes a gente tá todo mundo indo num caminho aqui que nem rebanho, né? Tu vem e não, mas ó, os caras lá, vocês vão morrer no abate lá, ó. Não vai como rebanho, porque aqui vocês vão morrer no abate, né? Isso aí é sabedoria, né, cara? Agradecer a tua presença, cara. Obrigado, Jair. Eu também queria agradecer essa oportunidade aí e te dizer pra ti assim, ó, que a questão de a gente ser referência para alguém, até a gurizada do Leandro lá do hip hop, vem me abraço, bate o Cleusi, tu é minha referência, eu procuro me espelhar em ti.
Então tu imagina assim, ó, tu com 66 anos, né, já com a botina quase enrolada, e tu vê jovem com a geração hoje, tecnologia avançada, dizendo que a gente é referência para X, né, como tu acabou de falar. Mas eu queria te dar os parabéns, Jean, de verdade, assim, e não é na oportunidade de... tu tá fazendo o que eu queria fazer, não é nada disso. Queria te dar os parabéns pelo que tu tá fazendo, que isso, pela história que nós temos na Coab Rubem Berta, quando eu digo eu, tu, a tua mãe, e aí o Roberto, e assim vai indo, entendeu? É uma história hoje que alguém tinha que lembrar esse momento, né? E isso que tu tá fazendo aqui é uma coisa importantíssima pra Coab. Eu acho... A gente perdeu o Paulinho, né? O Paulinho podia contar outras coisas, da perspectiva dele, né? Sim. Dentro das contradições, eu sei que tinha crítico, vocês brigavam e coisa, mas ele foi um cara importante. Não, eu tinha divergência por causa da questão do skate, né, Tiri? Sim. Uma vez a gente foi lá e tal, e não atendeu nós bem, e eu fiquei com ranço, né, cara? Peguei ranço. Mas, cara, ele foi super importante na construção da Coab, na luta pela Coab, né? Depois a gente não teve outro vereador, foi só ele o vereador. Um GT importante na época, né? Era o pai, o Paulinho, GT de o trabalho, Cléo, todo mundo, né? Então, João, o que eu queria dizer... Precisamos encerrar, meu. Só para terminar, né? O que tu tá fazendo, assim, é uma coisa muito legal, que eu sempre disse assim, poxa, se alguém não vai contar a história do Rubem Berta, alguém não vai fazer alguma coisa... Para isso continuar, a gente tem que continuar tanto com essa memória, com alguns slides passando e a história passando, como nós também com uma filmagem geral na realidade das lideranças novas, velhas, sentado numa mesa contando essa mesa redonda, contando a história da Coab, que a história da Coab é uma coisa única, é uma luta do trabalhador, que lutou e hoje ele conseguiu... tornar a Coab uma cidade bem recomendada, entende? É só isso, dar os parabéns a tu e a tua equipe. Obrigado aí, tamo junto. Valeu, Tiri. Obrigado. Valeu, mano, velho. É nóis, tamo junto. Obrigado por tudo aí. Procurem aí Coab Sua Rap, embolamento cultural nas redes sociais também, né? Isso. Pra saber sobre o trabalho do Cleusi e do Tiri. Pessoal, muito obrigado. Esse foi um AlvoCast. Curtam, compartilhem esse vídeo aqui no YouTube, também nas redes sociais. E fortaleça o nosso corre. Tamo junto, um grande abraço, até o próximo episódio.